Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sobre o que vocês têm construído as suas vidas? Sobre a rocha firme da obediência ou sobre a areia frágil das respostas rápidas, de emoções passageiras e da fé superficial? É sobre essas questões que nós iremos refletir no dia de hoje. Fique até o final deste vídeo, pois o Senhor tem uma palavra transformadora para você. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 24 ao 27. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a palavra se torna fundamento. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Mateus está encerrando o capítulo que trata do Sermão da Montanha. Um capítulo muito rico e cheio de ensinamentos. Mas hoje o evangelista quer nos mostrar que Jesus contrapõe dois grupos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que não fazem a vontade do Pai, e aqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática. A esses, meus irmãos, Jesus os chama de homens prudentes, pois eles construíram suas casas sobre a rocha. Vejam, o texto sagrado nos mostra que as tempestades, elas vêm para todos. Chuvas, as enchentes, os ventos, mas o resultado final depende exclusivamente do fundamento. A rocha não é apenas ouvir, a rocha é sobretudo e antes de tudo obedecer. Vejam, a ruína não vem da ignorância, mas ela vem efetivamente da desobediência. Para o povo judeu daquela época, construir sobre a rocha significava levar a sério o ensinamento do rabino e também incorporá-lo ao seu cotidiano. Mas Jesus leva isso a um nível absoluto. Ele é a rocha e a sua palavra é o único fundamento que garante a firmeza definitiva. Hoje, meus irmãos, nós vivemos num mundo que se edifica sobre areias. São emoções rápidas, espiritualidade sem compromisso, a fé sem cruz, a religião sem conversão. Mas Jesus nos mostra que as tempestades revelam a fundação. Meus irmãos, as nossas provações não criam caráter, elas revelam de que ele é feito. Nesse sentido, São João Crisóstomo afirma que nada é mais frágil que a fé sem obras, pois ela não resiste ao primeiro sopro do adversário. Esse pensamento, meus irmãos, traduz perfeitamente este evangelho. A fé sem vida concreta é areia, mas a fé vivida em obras de amor é a rocha que sustenta. E é exatamente aqui que nós entramos, meus irmãos. Onde será que nós estamos construindo as nossas casas? E aqui eu não estou me referindo à casa física, mas à nossa casa espiritual. Que área da sua vida está sobre a areia?
É uma espiritualidade sem prática? É um casamento em que não existe perdão? Ou é uma fé que escuta, mas não obedece? Este Evangelho nos revela que Jesus não quer que você seja apenas um conhecedor da palavra, mas um trabalhador fiel em prol dela. É preciso obedecer, meus irmãos, porque obedecer é amar. Obedecer também é confiar, é entregar o governo de nossas vidas a Cristo Jesus. E quem obedece não erra. Meus queridos irmãos, o homem prudente não espera a chuva para reforçar a sua casa. Hoje é dia de ajustar o fundamento. Hoje é dia de reconstruir se preciso for. Hoje é dia de escolher a nossa rocha. Portanto, quando as tempestades da vida chegarem, e nós sabemos que elas sempre chegam, que você não descubra tarde demais que construiu sobre a areia. Que cada decisão, que cada relação, cada passo que você der, seja firmado em Cristo. Que você não seja um mero ouvinte ou espectador da palavra, mas alguém que decidiu viver por ela. Porque a grande pergunta deste Evangelho não é se você conhece Jesus, mas se você se apoia nele ao ponto de obedecê-lo. E lembre-se que a rocha não é um conceito. Meus irmãos, a rocha é uma decisão diária. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.